Olá, no Repórter Eco de hoje você acompanha o sucesso do Tamar, que completa 38 anos como projeto de referência mundial na conservação da tartaruga marinha. Conheça também o curativo com poder cicatrizante, feito à base de uma substância extraída de uma fruta apreciada pelos brasileiros. E ainda o médico patologista Paulo Saldiva analisa os impactos causados pela vida nas metrópoles. Morar nas grandes cidades pode gerar não só novas oportunidades, mas também doenças, diz este especialista em poluição atmosférica. A bromelina do abacaxi é usada neste curativo para cortes e queimaduras que os pesquisadores estão desenvolvendo. E a história do Tamar, iniciativa de sucesso na preservação deste réptil da ordem dos quelônios que surgiu na Terra há milhões de anos. A população de grandes cidades, como a capital paulista, enfrenta vários desafios, como as doenças causadas pela poluição e pela falta de áreas verdes. O médico Paulo Saldiva, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, analisa os impactos das metrópoles no livro Vida Urbana e Saúde. Muito trânsito, muita gente. Só um pouco de verde. A gente adoece junto com a cidade, mas nós perdemos o direito de adoecer, né? Você começa a trabalhar muito tempo, você fica no escuro pouco tempo, então como é que você vai fazer melatonina que vai te induzir sono? E como é que você vai dormir se você acorda cedo, tem que acordar mais cedo porque a cidade não deixa andar? A gente é sedentário porque nós entramos numa caixa metálica, não conseguimos caminhar porque as calçadas são intransponíveis ou a violência urbana impede que a gente use, se apodere da cidade. Você tem que fechar uma avenida para você poder andar na rua e perceber como é bonita alguns aspectos da nossa vida. Paulo Saldiva é médico, patologista da Faculdade de Medicina da USP, um especialista em poluição atmosférica. Estuda os efeitos da vida na cidade. Eu tive uma crise de asma, o primeiro estado de mal asmático com 4 anos de idade, e eu comecei a ter crises de asma e eu comecei a perceber que as variações de clima, eu não sabia o que era poluição, mas o inverno, somente o inverno seco aqui, eu me lembro dos dias claros que devia estar, hoje eu sei que era ozônio, e era o sol secundário que estava inflamando as minhas vias aéreas, me faziam ficar muito tempo adoentado. Depois, na Faculdade de Medicina, eu fui estudando mais doenças respiratórias, fui ser patologista e, de repente, eu comecei a ligar os pontos de que eu enxergava a cidade no corpo das pessoas, a impressão digital da cidade. O resultado dos anos dedicados a enxergar os impactos da cidade em cada cidadão virou o livro Vida Urbana e Saúde, os desafios dos habitantes das metrópoles. E entre esses desafios estão doenças que aumentam à medida em que as cidades crescem. Tem 3 coisas que aumentam nas cidades mais do que à medida que a cidade cresce. Doenças psiquiátricas, e é fácil explicar, é o ritmo intenso. A obesidade, porque a gente hoje trabalha sentado em frente a um teclado, e o câncer. Tendo a cidade como laboratório, os dados mostram a saúde está relacionada com o CEP da residência. Quanto mais longe as pessoas moram do trabalho, da escola, maior o risco de desenvolver doenças cardíacas. Em São Paulo, a cada 2 estações do metrô a mais no percurso, menor a expectativa de vida. Na periferia você dorme menos, você tem menos dinheiro para comprar comida saudável, você tem que trabalhar muito mais para matar o leão das contas do final do mês. E tem outras perdas, por exemplo, acredito que um jovem que perca hoje para ir e voltar ao trabalho em torno de 4 a 5 horas por dia, que horas que ele vai estudar? Que horas que ele vai ser o melhor cidadão? Para o médico, o remédio para as doenças urbanas é um só: mais natureza, mais parques, mais áreas verdes. Quando você está próximo de área verde,
a tua pressão arterial cai. Aí existe a produção de hormônios anti-inflamatórios. Morar perto de um parque reduz a poluição do ar, diminui a ilha de calor, aumenta a umidade. A proximidade, morar e ser acessível a um parque ou um lugar legal para você caminhar, reduz a mortalidade por doença cardiovascular, que é mais frequente, infarto do miocárdio e derrame, em 30%. Isso é mais do que beta-bloqueador e estatina somados. Então, ou seja, quando a gente perdeu esses espaços, nós ganhamos doença cardiovascular. Tudo que você pode fazer depois de 60 anos, o que mais, comparando parar de beber, parar de fumar, perder peso, praticar esporte, tudo, comparando todas essas medidas, a melhor coisa é manter relações afetivas e sociais. Se a gente não conseguir, se a gente ficar sozinho no mundo, a gente vai cuidar menos de nós vamos comer pior, não vamos fazer as medidas preventivas de saúde porque a gente deixa de gostar de nós mesmos. Ao deixar de gostar dos outros, nós também deixamos de gostar de nós mesmos. Botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanto lixo, botaram tanta fumaça, botaram tanta fumaça por cima dos olhos dessa cidade, que essa cidade tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Está com os olhos ardendo, está com os olhos ardendo, está com os olhos ardendo. Você acompanha agora alguns dos fatos e pesquisas na área de meio ambiente que tem destaque aqui no Repórter Eco. Estudo mostra que a extração de madeira valiosa da Amazônia tem forte indício de fraude. Segundo os autores da pesquisa, as madeireiras superestimam o volume de madeira extraída legalmente para acobertar a origem de árvores como ipês retiradas de forma clandestina de áreas protegidas no estado do Pará. O estudo, publicado na revista Science Advances, pode ajudar a identificar e coibir as empresas envolvidas nas fraudes. Cientistas de 4 universidades brasileiras criam uma biblioteca acústica de ultrassons de morcegos. Foram gravados os sons de alta frequência emitidos por 65 espécies de 8 das 9 famílias de morcegos encontradas no país. O trabalho vai gerar um inventário acústico desses animais que vai servir para entender sua diversidade e distribuição nos biomas nacionais. Os morcegos desempenham um papel importante na natureza. Polinizam as flores, dispersam sementes e controlam os insetos. E aguarde, porque tem mais. Uma experiência de sucesso. O Projeto Tamar completa 38 anos de luta em defesa das tartarugas marinhas do litoral brasileiro. E a seguir, cientistas criam um curativo com poder cicatrizante feito à base de uma proteína encontrada no abacaxi. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Cientistas brasileiros criaram um curativo com alto poder cicatrizante que usa a bromelina, substância extraída do abacaxi. O estudo foi realizado por pesquisadores da Universidade de Sorocaba em parceria com a Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo. A união de 2 termos da língua tupi deu origem à palavra abacaxi. Ibá significa fruto e cati, algo que exala cheiro agradável e intenso. A fruta originária da América tropical, que a partir do Brasil, Paraguai e Argentina se espalhou pelo mundo por conta da ação de portugueses e espanhóis, é apreciada ao natural, em sucos ou geleias. Ela chamou a atenção de equipes da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unicamp, da qual faz parte a pesquisadora Janaína Taide, e do Laboratório de Microbiologia Industrial e Processos Fermentativos da Universidade de Sorocaba, onde trabalha a pesquisadora Ângela Josala.
Da casca da fruta é extraída a bromelina, substância fundamental para o curativo que os cientistas desenvolvem. Ela está presente em todo o fruto do abacaxi, na casca, no talo, na coroa, na fruta. Preferencialmente a gente usa a casca do abacaxi por ser um resíduo. Então, hoje a gente usa a casca de mercados, varejões locais que vendem a fruta descascada, mas no futuro, numa ampliação, poderia usar então um resíduo da indústria de produção de suco e de geleias. E é essa substância do abacaxi, a bromelina, que tem as atividades antimicrobiana e de remoção do tecido morto, porque ela tem uma atividade de quebrar outras proteínas. E é essa atividade de quebrar outras proteínas, então, que ajuda na cicatrização. Para produzir o curativo idealizado para aplicação em cortes e queimaduras, a bromelina é transformada em pó e aplicada em membranas de nanocelulose, que já são utilizadas na produção de eletrônicos e em biomedicina. Nano se refere a algo diminuto, observado via microscópio. Estas membranas aqui são produzidas por bactérias que se alimentam da matéria onde são inseridas, rica em açúcar. A grosso modo é assim, a bactéria é como se ela tivesse agulhas de tricô, pegasse esse açúcar e tricotasse na forma dessa membrana. Visualmente a gente enxerga essa membrana. Sua microestrutura ou nanoestrutura, quando a gente olha dentro no microscópio próprio, a gente vê nanoestrutura. Então, como se ela tivesse nanoagulhas de tricô e tricotasse e liberasse isso para o meio. Então, a gente consegue visualizar e retirar essa membrana. Você pode utilizá-la como uma bandagem para cicatrização, porém, ela não tem uma atividade anti-inflamatória, uma atividade antimicrobiana. Para você conferir esse efeito, você precisa de outras biomoléculas. No caso desse estudo, nós utilizamos a bromelina, retirada da casca do abacaxi, e aí conferiu a ela uma atividade antioxidante, atividade inflamatória e uma atividade antimicrobiana. A nossa expectativa é que no machucado ela haja realmente quebrando essas proteínas, quebrando esse tecido morto que se forma por cima da ferida, né? E aí então ela permite maiores trocas de ar na ferida, que facilita o processo de cicatrização. A expectativa das pesquisadoras é poupar espaço nos aterros sanitários, aproveitando resíduos da indústria beneficiadora do abacaxi para obter a bromelina e de outras frutas que, mesmo estando estragadas, podem ser utilizadas na produção das membranas porque contém açúcar. Ninguém liga para a casca do abacaxi, a gente já olha diferente e fala, não, aí tem um potencial de aplicação médica. A celulose bacteriana também, que pode ser produzida de uma maneira mais em conta, utilizando descartes, e aí a gente já tem uma aplicação também médica. E a união das duas, vindo de materiais que são mais em conta, talvez futuramente isso se torne mais acessível para a população geral. Deve levar pelo menos 10 anos até que o curativo possa ser efetivamente utilizado. Os pesquisadores afirmam que no laboratório ele funciona muito bem. Testar a ação em seres humanos é um dos próximos desafios. Ainda tem outros estudos a serem feitos, clínicos inclusive, para isso ser levado à população com uma segurança, né? Porque a gente também não quer levar um produto que não seja seguro para as pessoas. Como que eu vou entregar isso para a população? Então vai ser uma forma seca e que você vai conseguir hidratar, né? Colocar água na sua própria casa, ou vai ser uma forma como uma lente de contato, né? Que já vem naquele soro, enfim. Então são esses os próximos desafios. O nosso maior sonho, no geral, é que isso já se torne acessível à população e que seja acessível nos dois sentidos, fácil de aplicação e barato. Chegou a hora das imagens que a gente escolheu para você na internet.
A chuva de estrelas cadentes. Todo ano, entre os meses de julho e agosto, é possível apreciar a chuva de meteoros Perseidas. O fenômeno é chamado assim porque tem origem na constelação de Perseu. Ele acontece quando a Terra, em sua órbita ao redor do Sol, atravessa o rastro de poeira e rochas na cauda do cometa Swift-Tutlow. Esses fragmentos de cometa entram na atmosfera terrestre, sofrem atrito e esquentam tanto que ficam incandescentes. O resultado são os rastros luminosos que podem ser vistos da superfície. Quando alguém vê uma estrela cadente, na verdade, é um meteoro que acaba de se chocar com a atmosfera. Na grande maioria das vezes, o aquecimento é tanto que o fragmento do corpo celeste acaba se vaporizando. Se resiste e consegue chegar ao solo, fato raramente registrado, muda de nome e passa a ser conhecido como meteorito. No auge da atividade, pode ter entre 40 e 80 meteoros por hora iluminando o céu noturno. O fenômeno é mais visível no hemisfério norte. A chuva de meteoros Perseidas, um espetáculo de luzes e estrelas cadentes. E você vai ver a seguir. Conheça o Tamar, projeto que comemora 38 anos como uma iniciativa de sucesso na conservação da tartaruga marinha. O Repórter Eco volta daqui a pouco. Uma iniciativa que se tornou referência internacional na conservação de um animal que surgiu na Terra há milhões de anos. É o Tamar, projeto que completa 38 anos de pesquisas e ações para proteger 5 espécies de tartarugas marinhas encontradas no Brasil. A história do Tamar começou nos anos 80 com um grupo de oceanógrafos que estudava em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Eles fizeram uma saída de campo, foram ao Atol das Rocas para coletar material de estudo e se depararam com uma situação de ver pescadores matando tartarugas. E propuseram então um levantamento do que estava acontecendo no litoral brasileiro. Eles fizeram um levantamento em 4.000 quilômetros de litoral e identificaram 5 espécies de tartarugas marinhas ocorrendo aqui no país, dentre as 7 que existem no mundo. E o uso da tartaruga pelas comunidades litorâneas era muito intenso e descontrolado. Assim, em 1980, era criado o Projeto Tamar, hoje reconhecido em todo o mundo como uma das mais bem-sucedidas experiências de conservação das tartarugas marinhas. A proposta sempre foi proteger as espécies e mudar o cenário com pesquisa científica, educação ambiental, inclusão social e envolvimento comunitário, em especial nas áreas onde, no passado, a tartaruga marinha era usada como recurso de subsistência. Matava-se principalmente a fêmea adulta que estava indo desovar, porque é o animal no momento mais frágil, mais fácil de ser capturado, e coletavam os ovos. Então, se você mata uma fêmea e coleta os ovos, você impede a continuidade do ciclo de vida dos animais.
Uma das estratégias para a conservação das tartarugas marinhas adotadas pelo Tamar foi justamente se aliar a quem há muito tempo conhece os hábitos e os locais de desova. A ONG ofereceu alternativas de geração de renda para as comunidades de pescadores artesanais, que de consumidores passaram a proteger a espécie e fazer da tartaruga marinha um atrativo para o turismo ecológico. Pescadores que sabiam mais, conheciam mais, foram os primeiros que foram trazidos para o Tamar como funcionários mesmo, para serem monitores de praia e localizarem os ninhos para que o Tamar pudesse fazer o monitoramento e a coleta de dados regular. E esse foi um diferencial e que o Tamar mantém isso até hoje, né? O Tamar entende que não tem como fazer a preservação dessa espécie se não envolver exatamente os atores que estão ali no dia a dia com esse animal. Aos 38 anos de existência, o projeto comemora o aumento do número de fêmeas das 5 espécies que desovam nas praias brasileiras. Nós estamos comemorando 35 milhões de tartarugas salvas ou devolvidas ao mar, que é um número bastante expressivo, né? Porque dentro da ecologia da tartaruga a gente calcula que 1 ou 2 em cada 1000 chegam à idade adulta. Ou seja, então, em 35 milhões de tartarugas protegidas, é como se nós tivéssemos garantido em torno de 35 mil fêmeas, né, que estivessem chegando à idade adulta. Equivalem à proteção de uma geração das tartarugas, porque são animais que têm uma vida muito longa, demoram 25, 30 anos para chegar à idade adulta. Então, as primeiras tartarugas protegidas pelo Tamar há 38 anos, agora são jovens fêmeas chegando à praia desovando e dando um impulso cada vez maior nesse crescimento da população. Henrique Becker explica que a captura acidental das tartarugas que morrem afogadas é um dos principais problemas. O Tamar, ele nos últimos anos, trouxe um teste para um tipo de pescaria, principalmente industrial, que é a pescaria do espinhel pelágico. É uma pesca em escala industrial que usa anzóis, e é um anzol no formato da letra J, e o Tamar trouxe a possibilidade de testar um anzol circular, mudou o modelo do anzol. E a gente conseguiu provar que esse anzol ele diminui a mortalidade, porque a tartaruga não engole o anzol e fica preso na boca e o pescador consegue tirar. O biólogo também fala das experiências feitas para reduzir a captura acidental de tartarugas, no caso da pesca artesanal, feita com redes. O experimento nós fizemos mostrou que a maior parte das capturas acontece durante o dia, né? Porque as tartarugas estão mais ativas de dia, se enroscam nas redes. Então, à noite elas estão repousando e a rede pouco captura tartarugas. Então, se eles pescarem só no período noturno, eles vão manter a captura de pescado e vão diminuir em quase 80% a captura de tartarugas. Então, esse é o tipo de estratégia que a gente vem buscando, né? Através da pesquisa científica, buscar soluções que minimizem a captura ou a mortalidade dos animais. O lixo plástico nos mares e oceanos também tem se tornado uma das maiores ameaças às tartarugas marinhas. 40% das tartarugas que dão entrada no tratamento e vêm a óbito tem plástico no trato digestivo. E não é um pedaço ou outro, são muitos pedaços de plástico. Então elas estão comendo plástico continuadamente. Para não ter plástico no mar, o ser humano tem que mudar o comportamento, a forma de ser, de consumir, repensar a questão das embalagens, da necessidade de alguns produtos. Então tem que haver um repensar do jeito de viver. Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar. Deixa a tartaruga nadar, deixa a tartaruga ir pro mar. E você pode rever as reportagens pelo Cultura Digital. É só baixar o aplicativo gratuitamente no seu celular. Acompanhe o programa também pelo youtube.com/Repórter Eco TV Cultura. E não esqueça de curtir a nossa página no Facebook. E a gente encerra hoje com uma frase da engenheira agrônoma Ana Maria Primavesi. Ela é considerada uma das precursoras da agroecologia e da agricultura orgânica no Brasil. Antigamente, só existiam orgânicos. O homem plantou orgânicos por 5.000 anos. Repórter Eco, até o próximo programa.